Carrossel e aquele quando o pirulito roubou o menino Jesus. A estatuazinha do menino Jesus, tá? Lá? O Cortiço. Não se esqueça que o Cortiço é um livro do final do século XIX. E o final do século XIX é um século cientificista, positivista. Quem me dá um ismo do final do século XIX? Não é da arte, da ciência. Zoomorfismo, determinismo, darwinismo, ismo. O final do século XIX foi um século cientificista e positivista. Aí Marcelo, esqueci que é positivismo mesmo? Só vale aquilo que a ciência disser. Então, o Aloysio Azevedo vai fazer isso. Vai tentar ser o mais científico possível. Pra quem não sabe, Aloysio Azevedo quase apanhou. Por quê? Porque ele, como era científico, tentou fazer o quê? Ser fiel à realidade. Para quem não sabe, Aloysio Azevedo alugou uma casa no Cortiço, se vestiu de morador de Cortiço e foi para o Cortiço. Só que aí os moradores começaram a perceber que ele fazia muita anotação e acharam que ele era um policial infiltrado. E quase bateram no Aloysio Azevedo. Gente, olha a diferença. José de Alencar, romantismo. O Alencar escreveu Iracema e é provável que o Alencar nunca tenha visto um índio na vida. Tudo da fantasia romântica. Naturalismo, ciência. O cara foi lá morar no Cortiço, passar uns dias no Cortiço para ser cientista. Sim, uma das teorias do século XIX é a teoria da biogênese. Lembra? Pegue resto de pão, pegue roupa molhada, joga num canto que vai nascer o quê? Rato. Vai nascer rato. Olha lá. Olha o que ele escreve lá. Ele falou que o Cortiço era uma fermentação sanguínea. O Cortiço era um paraíso de vermes, brejo de lodo quente e fumegante, onde brota a vida, brutalmente, como de uma podridão. Certo? Quer dizer, quase uma teoria da biogênese do Cortiço. Sim? Vai ter vários ranços cientificistas nesse livro. Certinho? No Capitão de Areia, apesar de ser modernista, também tem uma. Vamos lembrar? Por que o diretor do reformatório achava que o Pedro Bala não tinha chance? Ele tratava tão mal o Pedro Bala, porque existia uma teoria científica do século XIX, que influenciou muitos reformatórios, as FEBEMs do Brasil, que diziam o seguinte, que a pessoa nasce bandida. E como é que você sabe que o cara é bandido? Queixo quadrado, sobrancelha arqueada, olhos esbugalhados e algum tipo de cicatriz no rosto. O Pedro Bala não tinha uma cicatriz no rosto? Então o diretor do reformatório, só olhar para o Pedro Bala já sabia. Isso aí é bandido, não tem o que fazer. Certo ou não? São as teorias do século XIX que, né, chegaram até o século XX. Certinho? Tá bom. Eu acho que a ênfase do Cortiço, eu estou chamando a atenção de alguns personagens de cada livro. Do Cortiço vai ser ou o Jerônimo, ou o João Romão, ou a Bertoleza. Certo? Vamos lembrar o Jerônimo? Por que o Jerônimo é importante? Porque o Jerônimo ele vai se abrasileirar. No Cortiço, se abrasileirar é uma coisa positiva ou negativa? Negativa. Vamos lá? Por favor, o que aconteceu com o Jerônimo quando começou? Vamos lembrar? Começo do livro. Trabalhador, honesto. Foi ele que começou a ajudar lá o João Romão na pedreira, organizou tudo aquilo. Ponta firme, disciplinadíssimo. Terminava o serviço e ia para casa. Faz favor, se abrasileirou. O que começou a acontecer com ele? Vagabundo. Me dá uma responsabilidade do Jerônimo. Faltou no trabalho. Hã? Parou de pagar a escola da filha. Começou a encher a cara. Lembra dessa história? Ele foi se abrasileirando. E aí aconteceu? Ele trocou o vinho pela cana. Trocou a broa pela farinha de mandioca. Trocou o bacalhau pelo feijão preto e pela carne seca. Trocou o caldo verde pelo vatapá, pela muqueca, pelo caruru. E trocou a guitarra portuguesa pela viola, pelo violão baiano. Por gentileza, quem fez todas essas alterações na vida dele? Porque, gente, quem era a síntese dos trópicos? Quem era a síntese da brasilidade? Rita Baiana. Rita Baiana é a síntese dos trópicos. Vê? Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese de as impressões que ele recebeu chegando aqui. Por favor, um português chegou ao Brasil. Qual a sensação? Calor, volúpia, sensualidade. Olha lá. Ela era a luz ardente do meio-dia do Brasil. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Ela era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que atordoaram nas matas brasileiras. Ela era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Ela era o veneno e era o açúcar gostoso. Ela era o saputi, mais doce que o mel, e era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira,
a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele. Todas as sensações que ele teve, ou táteis, paladar, tudo que ele teve no Brasil, ele sentiu na Rita Baiana. E a Rita Baiana então vai contaminá-lo e ele vai ser brasileirado. Sim ou não? Sim? Cada livro, vou pedir para você reler o capítulo 2. Você vai reler na sua casa o capítulo 11 do Curtício, que é o capítulo em que a pombinha vai menstruar pela primeira vez. Vamos lembrar? Pombinha tinha uma doença, muito comum no século XIX, naturalismo, patologias. Ela não havia menstruado aos 18 anos e estava noiva. A mãe não deixava ela casar. Um dia, ela foi na casa da Leonie. Leonie, então, o que aconteceu? Leonie vai se insinuar para ela sexualmente. Ela voltou para casa, ficou com aquilo na cabeça, começou a sentir um mal-estar, deitou na grama. E aí começou a ter um delírio de um sol que vinha e voltava. Uma borboleta que abria e fechava as asas. E vai nascer uma flor. O sol é o calor, os hormônios. A rosa, a flor, a hemorragia, a menstruação. E a borboleta que abre e fecha, eu prefiro não comentar devido ao horário. Dá pro caso. O Curtício estava vivo. O Curtício acordava. O Curtício reagia. É a tal da prosotopeia ou personificação. Não é só o Curtício. A pedreira também. Ó a pedreira. Impassível gigante que os contemplava com desprezo. Imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. Então, ela também está viva, né, a pedreira? Só lembrando os meninos que vão prestar Unicamp, que a FUVEST e a Unicamp não conversam. Então, o que caiu na primeira fase da FUVEST pode cair na Unicamp. Pedro Bala pode cair. Caiu o Pedro Bala lá na Unicamp, tá? Certinho? Muito bem. Vamos lembrar? Nós tínhamos dois curtiços, os carapicus e os cabeças de gato. Mexeu com todos. Voltemos ao Capitão de Areia. O senhor Pedro Bala apanhou uma vez lá de um grupo oponente, não contou para o seu grupo, o pessoal falou tirar a situação? Igual, mexeu com um, mexeu com todos. É a coletividade. Sim? O Curtício, existe uma ideia aqui de espacialidade. Visualmente a gente percebe. Começo do livro. Tem a casa do João Romão, a mercearia, ele mora lá no fundo. Tem o Curtício e tem o sobrado de Miranda. Conforme o livro foi avançando, o que aconteceu? O sobrado do João Romão foi subindo. E no final do livro, o sobrado dele está mais alto que o sobrado do Miranda. Portanto, visualmente você percebe a ascensão social do João Romão. Certinho? Acorda para Jesus, acorda para Jesus. Uma das teorias do século XIX é o darwinismo. Que dizia Darwin, quem sobrevive? Só os mais fortes. Quer dizer, numa sociedade de ser versus parecer, quem é mais forte? Quem é ou quem aparenta? Quem aparenta. Quem consegue fazer o jogo social. O João Romão fazia o jogo social e ele vai vencer. Porque em todas as situações ele lucrou. Ele é um rolo compressor capitalista. Vamos dar um exemplo? Quem me ajuda? Como é que ele lucrou com a Bertoleza? E a Bertoleza estava juntando um dinheirinho para comprar sua liberdade. Ele falou, me dá esse dinheiro que eu completo e vou comprar sua liberdade. E chegou com uma carta, só que foi uma carta que ele mesmo redigiu, falsa. Como é que ele se deu bem com a gravidez da Florinda? Vão lembrar? Tinha uma menina que morava no Curtício, que era virgem. Um dia ela apareceu grávida. A mãe impressionou. Quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai? Ela contou. Era um funcionário da mercearia do João Romão. Foram todas as mulheres do Curtício batendo no cara. O João Romão falou, parou. Obrigar a casar não posso, mas ele vai pagar o dote dessa menina. Fechou a porta da mercearia. O cara falou assim, patrão, vamos acertar nossas contas. Falei, que contas? O seu dinheiro, sua indenização, eu vou pagar o dote da menina. Sai daqui, senão elas vão te bater. O cara foi embora. A hora que ele abriu a porta, o que ele falou para as mulheres? Que o cara tinha fugido com o dinheiro. Não pagou nem o cara, nem a mãe da menina. Sim ou não? Como é que ele venceu, lucrou também com o Curtício pegando fogo? Ele foi salvar o velho Libório. O Libório era um velhinho. Chegou lá, viu que o velho estava morrendo mesmo, pegou as garrafas